Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um episódio da nossa série de Diálogos da Economia Azul 5.0. E hoje é um dia muito importante para todos nós, que nós vamos ter a presença aqui do grande líder do movimento do bambu no Brasil, Lúcio Ventania. Eu vou me obrigar a contar algumas histórias pessoais, né? Porque como eu conheci o Lúcio, é uma das boas histórias da minha vida. Eu estive em 1997 na Colômbia e conheci Simão Vélez, e visitei várias obras em bambu naquele lugar. Andei por Manizales, Girardot, andei por Neira, andei na própria cidade de Bogotá. E, à época, eu era contratado, eventualmente, para dar palestras para o Sebrae, e uma das palestras foi em Minas Gerais. E sempre uma parte grande da palestra falava sobre o bambu, o contraditório do bambu, porque o bambu é uma planta sagrada para muitos, está nos tempos mais lindos do mundo, e também uma planta considerada vulgar, porque considerada se o cara tem uma cerca de bambu, era símbolo de pobreza. Essa dicotomia, essa contraditoriedade do sentido do bambu, não significa nem uma coisa nem outra. O bambu é uma planta humana, uma planta que está com o homem há muito, muito tempo, e que traz para todos nós seres humanos uma série de coisas boas, de coisas legais, de coisas maravilhosas. E aí eu sempre falava isso nas palestras e falava desses bambuzeiros que eu conheci lá na Colômbia, que o principal era Simão Vélez, o grande arquiteto do bambu, e perguntava sempre para a plateia numa provocação: vocês conhecem um grande bambuzeiro? Vocês têm que me contar, eu quero fazer esse projeto no Brasil, estou procurando alguém. E aí uma moça que estava na plateia ao final da palestra disse: tem um grande bambuzeiro aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e que é seu xará. O senhor quer conhecer? Eu digo, vamos, vamos. E marcamos 2 horas da tarde, a palestra tinha sido pela manhã, e que eu iria até a bambuzeria Cruzeiro do Sul, conhecer o Lúcio. Mas aí aconteceu algo estranho, porque no almoço foi servido uma ambrosia e a ambrosia estava contaminada. Então foi um problema a tarde do evento, porque muitas pessoas, inclusive eu, começaram a ter cólicas, ter problemas, ter enjoos e tal. Mas eu não ia perder nada, por nada dessa vida, a conhecer o Lúcio. Então fui até a Bambuzeria Cruzeiro do Sul, chegando lá, fui recebido pelo pessoal e disseram para mim que o Lúcio estava no Horto Florestal e que viria às 4 horas estaria lá para a gente conversar. Então foi uma espera muito complicada, porque as cólicas eram intensas, eu acabei vomitando, não só vomitando, e outros sons também no tanque da casa do Lúcio, onde funcionava a bambuzeria, e o Lúcio chegou. Então, assim, com todo esse esforço, foi um esforço contra a doença, provavelmente era uma salmonela, que eu conheci o Lúcio. E aí foi assim um momento ímpar na minha vida ver o trabalho dele com as crianças, o trabalho dele que ele fazia em Minas, todos. O Lúcio é um designer, o Lúcio depois vinha a conhecer, é um poeta, é um líder artístico. E foi assim que eu conheci o Lúcio, numa situação muito difícil. Fiquei muito ruim, inclusive, depois desse encontro, quando voltei para o hotel. Mas aí nasceu, dessas condições, uma amizade de muitos anos, muitos anos. E essa é a minha apresentação, a apresentação que a vida me deu do Lúcio, me deu uma apresentação dizendo que ia ser algo complexo, algo diferente, algo original. Dito isso, eu gostaria que o Lúcio comentasse, nessa nossa primeira parte dos nossos diálogos, um pouco da sua história pessoal e um pouco da sua como começou a sua relação com o bambu. E, claro, antes de tudo, se apresente, diga coisas de si mesmo que ele quiser. Por favor, Lúcio. Olá, Lúcio. Olá, ouvintes e espectadores. É um prazer estar aqui com o Lúcio Bruch, um querido amigo, um grande cientista, um homem de ideias. E é um prazer também porque estamos falando dentro de mais um programa importante da Fundação Zeri, né? A Fundação Zeri no mundo tem uma atuação especial,
dando diretrizes ecológicas para empresas e para a sociedade como um todo, e aqui no Brasil, alguns programas realmente inovadores que precisam de um olhar especial da sociedade para serem assimilados e ganharem uma escala e a capilaridade para um país com dimensões continentais como o nosso Brasil. Antes de falar de mim, eu quero falar da importância dessa relação com o Lúcio Bruch, porque o Lúcio ele tem uma compreensão sobre processos, né? Que é muito maior do que a minha. Então, ele tem um olhar que vem do anterior, passa pelo presente e aponta para a extensão desse presente. Então, eu não quero nem falar a palavra futuro, eu falo de um presente que se estende pelo tempo, porque o processo é muito importante na consecução da implantação de ideias inovadoras. E o Lúcio ele tem esse entendimento, a sistematização das etapas desses processos, e dentro de um país complexo como o Brasil, você ter um entendimento do valor e do tempo de cada etapa é muito importante. E isso tudo foi fundamental na minha vida e um aprendizado que veio dessa relação com o Lúcio, a quem eu agradeço por estar aqui agora, por esse momento. Como disse o Lúcio, eu sou daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade, logo aos 10 anos de idade, de conhecer um mestre bambuzeiro, uma pessoa de origem oriental que já trabalhava com bambu no seu país, a China, veio para o Brasil, ficou no Brasil e resgatou aqui a sua profissão de bambuzeiro, já com uma idade avançada, precisou de alguns auxiliares. Eu fui auxiliar desse mestre na área de tecelagem, de cestaria, depois de movelaria, durante 10 anos. E esse foi o início da minha formação profissional com bambu, já conhecendo as técnicas pelas mãos de um mestre idoso. Mas o que realmente fecundou a minha história com o bambu foi a carga filosófica que veio com a prática artesanal. Esse mestre me contou muito sobre a importância do bambu na prosa clássica chinesa, o grande valor e influência do bambu na filosofia e na religiosidade oriental, tratando de grandes poetas, de grandes filósofos da China, do Japão, da Coreia, do Vietnã. Começamos pela prosa clássica, passamos pelo haikai japonês, passamos pelo Sijô coreano, né? Até a gente compreender as grandes revoluções que passaram, né, o Extremo Oriente. Eu tive um apreço especial pelo poeta Liu Yuxiang, também o poeta Li Po e outros grandes mestres orientais, como Confúcio e Lao Tse. Me impressionou muito quando o mestre Lu, que era esse senhor que me ensinou bambuzeria, ali por volta dos meus 14 anos de idade, me contou uma visita que o Confúcio fez a Lao Tse. Lao Tse, ele, quando jovem, já tinha o cabelo branco, né? Daquele tipo de pessoas que jovem já tem cabelo branco, e por isso, ainda jovem, ele é chamado de o velho.
E Confúcio, mais jovem, bem mais jovem do que Lao Tse, mas de uma extrema inteligência. Quando Confúcio tinha 12 anos, ele já era um grande consultor de governadores de províncias na China. Mas ali pelos seus 20 e poucos anos foi visitar o grande mestre Lao Tse. E levou consigo um outro mestre também, que foi Confúcio, né? Não, Confúcio levou Mêncios, desculpa, entre outros. E Confúcio estava interessado em conhecer por Lao Tse sabedorias, né? Que ele pudesse enriquecê-lo nas consultorias que ele dava para os governadores das províncias da China, porque o Confúcio ele já exercia uma influência através das suas consultorias, dos seus conselhos, né? E ele queria aprimorar. Mas Lao Tse queria saber por que Confúcio estava procurando ele. E quando Confúcio o narrou que queria aprender mais, Lao Tse perguntou, mas para que você quer aprender mais? E Confúcio falou assim, para melhorar os homens. Isso seguiu-se assim, horas de silêncio, constrangedor silêncio por parte de Lao Tse. Depois, Lao Tse quebrou o silêncio e disse, o céu foi sempre azul e nunca quis se melhorar. O mel branco foi sempre branco e também nunca quis se melhorar. E você quer melhorar os homens? Houve mais um momento de constrangimento e depois, percebendo ainda a vaidade de Confúcio, pela fama, Lao Tse explicou para ele o que é o triunfar do mestre. Hoje em dia, o triunfar de um mestre seria um mestre ter milhões de seguidores nas redes sociais, sair na capa da revista Veja, dar entrevista na Folha de São Paulo e não sei mais que veículos, né? Aparecer na Rede Globo e etc. e tal. Mas Lao Tse explicou para Confúcio que um mestre triunfa quando ninguém mais lembra da voz desse mestre, quando ninguém mais lembra das feições do rosto desse mestre, nem o nome desse mestre, nem a cidade onde ele nasceu. Mas as técnicas e as mensagens ensinadas por esse mesmo mestre são passadas de geração em geração. Isso é o triunfar do mestre. Explicado isso, Confúcio, que já estava constrangido, viu cair a ficha da humildade e resolveu voltar para a China e ficou um longo período sem dar consultoria. Nesse período, escreveu o famoso livro Os Analectos. Quando o meu mestre me contou essa história, que demorou mais ou menos uns 6 meses para se concluir, eu comecei a vislumbrar, ainda garoto, com 14, 15 anos, eu como um mestre bambuzeiro. Então, eu comecei a perceber a dimensão que isso poderia ter na minha vida. E aí começou a ancestralidade trazer mensagens de passados muito distantes. E eu comecei a perceber na espiritualidade a presença de outros mestres bambuzeiros e me percebi como um mestre bambuzeiro de uma linhagem muito antiga, com passagens pelo Extremo Oriente, e que estava aqui no Brasil para poder cumprir uma demanda espiritual que era levar, dentro de um programa de popularização do uso do bambu, a experiência econômica, ecológica e artesanal de se trabalhar com bambu para as pessoas mais pobres, para as pessoas que estão à margem do sistema, para aquelas pessoas aonde não chega a igreja, aonde não chega a universidade, aonde
as ações governamentais não alcançam. Quando tive esse entendimento, a minha vida começou a desenrolar como um novelo, e já com 20 e poucos anos, eu já conseguia transmitir o meu conhecimento de bambuzeria artesanal e procurava entender as questões sociais que faziam com que o Brasil fosse essa nação tão rica de natureza, com tanto sol, com chuva, com terra fértil, mas com tanta desigualdade, com tanta pobreza, com tanto desequilíbrio. E aí eu comecei já a elencar com prioridade dentro das clientelas para que eu levasse o conhecimento de bambuzeria todas essas questões que hoje em dia são debatidas, como as questões de raça, como as questões de gênero, como as questões das cotas para as universidades e uma busca por reparação aos povos indígenas e aos povos negros de África, que na diáspora construíram o nosso país. E comecei a delinear um programa de trabalho onde tivesse não apenas a técnica de bambuzeria, mas uma técnica social. Uma técnica social que permitisse a esse educando oriundo dessa classe social, desses recortes de gênero e raça que eu acabei de dizer, mas que levasse a esse educando a oportunidade de um aprimoramento da sua pessoa através do cuidado. Então, dentro de um programa social que trabalhava com a popularização das técnicas de bambu, procurei inserir um programa de saúde que pudesse sanar os impedimentos laborais tão comuns nessa clientela, como dor de dente, dor de ouvido, doença de pele e principalmente vermes. Junto com isso, tive que adicionar minha equipe de bambuzeiros, assistentes sociais, que ampliaram essa condição para um programa que levava as pessoas também de volta para a escola, para a alfabetização, e procurava também sanar questões de primeira necessidade, como levar a cesta básica, tirar os documentos, mas ainda não era suficiente. As pessoas de tanto sofrimento estavam encouraçadas, com problemas mentais latentes, com o psicológico desequilibrado. Então, era necessário também que as pessoas pudessem falar. E, através da fala, compreender uma nova postura em relação ao trabalho que não fosse apenas um empreguismo que o capitalismo oferece, mas a autonomia e o cooperativismo que ouvimos e sonhamos. Então, através da assistência social, implementamos também o programa de saúde, o programa de escolaridade e depois o programa de cooperativismo e gestão e, por último, um programa de trabalho do corpo, trabalho da psicologia através de uma terapia corporal envolvendo o teatro e a poesia. Isso, teoricamente, na minha cabeça, era libertador. Na prática, era como se fosse o desaguar de muitos problemas que estavam no interior das pessoas e que, uma vez aberta essa porteira, tinha que ter mais condições para se trabalhar. E aí que começa a complicação, porque a bambuzeria que a gente ia montando com os apoios que a gente tinha, não previa recursos para a gente continuar essa batelada de cuidados que é necessário para que a pessoa alcance a sua plenitude como pessoa e possa trabalhar e possa realmente estruturar a sua economia, e, a partir da sua economia, ter uma vida com conforto.
material e moral em equilíbrio. Então, desde a minha adolescência, o meu norte sempre foi trabalhar o bambu como um protagonista social, porque considero óbvio que o bambu é um excelente protagonista material. Então, não é necessário propalar isso, né? Outros fazem isso dentro de um processo de popularização. Mas a minha missão, como mestre bambuzeiro, anterior à vida aqui no tempo presente, já tendo feito e realizado processos em outras etapas da existência, em outras terras, mas nesse momento era levar a bambuzeria para os mais pobres e, através disso, dar um exemplo para o mundo de como que o bambu, através das suas potencialidades ecológicas e da sua potencialidade social, poderia dar uma demonstração, um exemplo de que é necessário vincular a todos os processos de ecologização processos de socialização. Porém, não repetindo os mesmos mecanismos da colonização. A colonização chega e ela impõe um modelo. Ela impõe um modelo de creche, ela impõe um modelo de escola, ela impõe um modelo de indústria, ela impõe. A colonização é impositora. A colonização europeia, ela rouba das terras não só os bens materiais, minerais, a flora, a fauna, mas ela rouba a oportunidade da nação se estruturar. Da nação se estruturar como povo dentro da sua originalidade, dentro da sua característica. Então, uma bambuzeria, ela traz, dentro do critério da sustentabilidade, da ecologia, o seu potencial através dessa planta extraordinária, que vamos falar mais sobre esses extraordinarismos da planta, mas vinculada a um programa social, ela traz realmente uma releitura disso que se chamam de inserção social, porque ela faz com que o protagonismo não seja daquele que se considera superior, porque tem escolaridade, porque tem diploma de universidade, ou porque é branco, ou porque tem saúde, mas ela coloca nas mãos dos donos da terra a possibilidade de desenhar o seu futuro. Lúcio, muito obrigado aí pela clareza. Eu considero assim que tudo começa pela clareza. Tem a clareza de quem tu é, da tua missão, e mais do que tudo, da importância do teu trabalho. O que provavelmente torna um homem feliz, não realizado, mas um homem feliz, cada dia que começa sabendo do que tu pretende fazer e onde tu quer chegar. Muito obrigado. E tudo isso que o Lúcio fala, dessa intervenção social, esse apoio às pessoas, é muito, muito legal. Eu tive a oportunidade, quando era superintendente do IBQP, já na Fundação Zero, com apoio da Fundação Zero naquela época. Hoje eu sou presidente, mas na época eu estava no IBQP, na construção de bambuzerias. Não a construção física, mas a construção dentro de tudo isso que o Lúcio falou. O Lúcio chegava, eu acompanhei a bambuzeria em Cajueiro, em Alagoas, em Zumbi dos Palmares, em Alagoas, e em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. E aí que eu vou comentar, vou pedir para o Lúcio falar um pouco desse produto, que é o cabide de bambu. Nessa época, nos anos 2000, eu imaginava que teríamos que ter um produto que mostrasse as características mais de beleza, de estética do bambu e a sua utilidade. E de uma forma radical, porque esse cabide de bambu projetado pelo Lúcio, ele não tem o metal, ele só tem o bambu e o jumbo. Tudo aqui é feito pela natureza e passa pelas mãos
de um artesão, de um artista. E esse foi o produto que a gente escolheu para Cajueiro, e onde o Lúcio conseguiu e pôde levar uma atividade de produção semi-artesanal, porque esse produto, o cabide tem alguns gabaritos, algumas coisas que não são só dependentes do artesão, mas são também gabaritos de produção. Levamos esse cabide a muitos lugares, né, Lúcio? Inclusive ganhando o prêmio Casa Cláudia de Inovação em Design. Até hoje, ninguém fez algo tão perfeito do ponto de vista conceitual, porque até o junco é um material natural, material com memória, como o nosso cabelo é, que quando molhado ele expande, quando seco ele contrai. Então esse sistema de amarração é maravilhoso, e até o suporte é feito em bambu. Este aqui eu tenho mais de 20 anos. Eu pedi, inclusive, que me trouxesse. E eu acho que esse é o símbolo. A gente precisa de símbolos. Esse é o símbolo do que é possível fazer sem abrir minas. Não há nenhum metal aqui. Abrir minas que vão impactar o solo, vão impactar a natureza. Eu queria, então, que falasse um pouco do cabide. Na época, a gente teve que decidir entre fazer cabides e óculos, o que seria mais interessante. Então, que fale um pouco desse trabalho na bambuzeria Capricho, lá em Cajueiro, lá em Alagoas, e falasse um pouco de uma coisa que é essencial na Economia Azul, no Economia Azul 5.0, trabalhar com o que você tem. Então, falasse um pouco, inclusive, do lugar onde você está, do Ser Bambu, Centro de Referência do Bambu, mas, inclusive, dessa biblioteca, que é feita toda com bambu, que tu mesmo plantaste. O Gunther tem uma fábula que diz: plante sua própria casa. O bambu é o material que tu pode plantar e rapidamente ter uma produção capaz de fazer a tua casa. E fale um pouco sobre isso, sobre essa tua visão da arquitetura, essa tua visão do design, e sobre essa tua relação do bambu como produtor e criador de soluções e de atividade econômica com que se tem localmente, usando a natureza como inspiração. Olha, esse produto, né, que é o cabide de bambu, ele começa a ganhar vida quando o Lúcio Bruch, trabalhando no IBQP, atendeu uma demanda do Sebrae para a geração de oportunidades de trabalho no Nordeste, principalmente naquelas áreas onde havia chegado a mecanização da cultura da cana-de-açúcar e o desemprego crescia, especialmente entre os mais pobres, que eram os lavradores da cana. O Sebrae tinha essa preocupação e procurou um consultor de alto nível, que é o próprio Lúcio, e o Lúcio, que tinha me conhecido e estava nessa relação com a Fundação Zeri, já percebendo nas ideias do Gunther Pauli, ideias realmente transformadoras, desenhou a possibilidade de a gente levar o cabide de bambu como um produto carro-chefe para a implantação de bambuzerias na cidade de Cajueiro, no interior do estado de Alagoas, por volta do ano 2001. Eu já tinha modelado esse cabide já há muitos anos, ele passou por um processo de aperfeiçoamento, e o Lúcio me deu algumas diretrizes. Ele falou: Lúcio, nós precisamos de um produto pequeno que possa facilitar o transporte. Nós precisamos de um produto simples, onde qualquer pessoa, com qualquer condição social, possa
participar do processo de produção. Nós precisamos de um produto bonito, porque ele precisa encantar e substituir os produtos de plástico e de metal. Nós precisamos de um produto que possamos agregar valor ecológico. Por isso, o bambu, com todo o seu potencial de sustentabilidade, de recurso natural renovável, com reprodução assexuada, com uma velocidade de crescimento superior a de qualquer outra planta de porte arbóreo no nosso planeta, com potencial para sequestro de carbono de muita significância comparado a outras árvores tropicais. E quando ele me explicou esse desenho conceitual, eu olhei para o cabide e falei: Lúcio Bruch, você tem razão. O nosso cabide de bambu, ele comporta todo esse conceito. Vamos, então, usá-lo. Aí, o Lúcio me levou para Alagoas e a gente precisava do apoio das pessoas da cidade de Cajueiro. Evidentemente, os usineiros da cana-de-açúcar. E fomos visitar a usina Capricho e conhecemos o presidente, chamado Marcelo. E o Lúcio, no meio do caminho, a gente viajou um pouco de avião, viajamos um pouco de carro, ele me falava sobre um dos conceitos da Fundação Zero, que é o aproveitamento de resíduos. E quando chegamos na usina Capricho, nós vimos assim, uma montanha enorme de bagaço de cana. E eu falei: Lúcio, e esse resíduo? Ele falou assim: olha, nós já temos experiência, e aqui no Nordeste também deve ser assim, do uso do bagaço de cana como cogerador de energia através da queima, né? E eu falei: poxa, Lúcio, mas e se nós fizéssemos papel com esse bagaço de cana? E aí, de repente, nós levamos um pouco do bagaço de cana, voltei com esse bagaço de cana para Minas Gerais, fizemos uma experiência e falei com o Lúcio: olha, nós podemos fazer a embalagem do cabide com o bagaço de cana. O que você acha? Ele falou: poxa, essa ideia ela casa perfeitamente. Nosso produto é cada vez mais sustentável, mais bonito. E quando voltamos para Alagoas e encontramos os usineiros da cana-de-açúcar de uma vez, que estavam um pouco desconfiados sobre a capacidade do bambu de gerar oportunidade de trabalho, mas quando eles viram o bagaço de cana da usina deles transformado em papel para ser essa embalagem e outros produtos, nós ganhamos o que nós precisávamos, que era o apoio dessa parte da sociedade da cidade de Cajueiro. Daí para frente, conseguimos o apoio da prefeitura, que nos cedeu um velho clube social que estava desmobilizado e ofereceu uma reforma. A prefeitura construiu os tanques de tratamento, os próprios usineiros contribuíram com os equipamentos e o Sebrae pagava as consultorias e a remuneração da equipe. E aí montamos, com um grupo de 100 pessoas, a Bambuzeria Capricho, para produção e comercialização dos ecoprodutos que começavam ali com uma produção de cabides de bambu, que depois recebeu um contrato especial da rede de lojas Tok Stock, depois foi exportado para a França através de uma outra ONG chamada Visão Mundial, e assim o cabide do bambu começou a ter a sua popularização, e hoje em dia nós temos uma produção que já beira a quase 100 mil cabides por mês, de pessoas em todo o Brasil que nós nem conhecemos.
Então, é produzido bambu no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Eles fazem lojas, produzem em escala e nós não sabemos quem são essas pessoas. Mas ficamos felizes de saber que esse produto foi tão copiado, foi tão aceito, é tão comemorado, porque ele é um produto que agrada principalmente às mulheres, aos lojistas de roupas, dando um ar de sustentabilidade para as lojas, para as araras de roupas, né? E para aquelas pessoas que têm também a consciência ecológica e buscam a substituição do cabide de plástico ou de metal por um produto realmente feito com recurso natural renovável e que tem esse valor agregado de ser um projeto social. Então, realmente foi uma grande sacada, um olhar muito especial do Lúcio, e de olhar para o cabide e ver o potencial dele e arriscar a gente projetar a produção e a comercialização desse produto no Nordeste brasileiro, que tornou-se, então, um hype no Brasil, e hoje eu tenho notícias que em vários países também se copiam o nosso produto. Então, eu fico orgulhoso de ser uma pessoa que consigo, através dessas parcerias, dessas pontes que se fazem, né? Ninguém faz nada sozinho, nós sempre precisamos de pontes para que os grandes projetos se realizam, né? Então, eu fico feliz por ver que o produto criado e colocado no projeto social, ele, ao ser copiado, ele alcança o seu objetivo, que é fazer com que a sustentabilidade se torne um movimento fluido e independente dentro das margens do capitalismo. Então, parece pouco, mas é imenso, né? O potencial que ainda há para se explorar com o bambu e o alcance que o bambu já tem no Brasil. Porém, nós não temos indicadores, porque os indicadores das indústrias, os indicadores do comércio, os indicadores normais, eles têm uma carga de colonialismo muito grande. Então, os indicadores para medir as verdadeiras ações sociais e ecológicas, eles ainda precisam ser criados. Eles ainda precisam ser valorizados e aceitos e compreendidos pelo povo para que, através desses indicadores, nós possamos mensurar a verdadeira dimensão de projetos como esse, que foi um dos primeiros projetos de parceria aqui da Bambuzeria Cruzeiro do Sul com a Fundação Zeri no Brasil. A Fundação Zeri, naquele momento, estava trabalhando com um projeto extraordinário que de cultivo de espirulina, né, em Santa Vitória do Palmar, foi uma outra cidade que nós fomos a posterior, né? E o Gunther já tinha essa experiência também com bambu, né? Ele conhecia também o Simão Vélez da Colômbia, e essa parceria com a Fundação Zeri possibilitou o andamento, né, e a evolução de um projeto que não parou. Começou ali em 2001, 2002 no Nordeste, mas até hoje nós vemos ele reverberar pelo país, e de uma maneira que nós nem temos controle e nem queremos ter, de uma maneira absolutamente fluida. Depois de Cajueiro, fizemos também bambuzerias em parceria com a Fundação Zero, como eu disse, em Santa Vitória do Palmar. Fizemos também em Alagoas, em União dos Palmares, em Coruripe, e fomos seguindo através também de palestras e de um programa
muito bonito e eficiente que o IBQP, do qual o Lúcio era presidente, estava movimentando no Paraná, que era o programa de alfabetização ecológica, onde havia um grupo de ambientalistas já com experiência no Brasil. Eu fui convidado para fazer parte desse grupo pelo Lúcio, e nós frequentamos todas as escolas municipais do Paraná, dando demonstrações práticas e reais sobre os processos de sustentabilidade que a comunidade poderia absorver. Então, entre vários processos, eu trabalhei com a apresentação do bambu e o potencial do bambu. Tudo isso foi abrindo frentes, abrindo possibilidades. Eu passei a viajar pelo Brasil, multiplicando as bambuzerias, aprimorando esse trabalho social que, como eu disse anteriormente, tinha uma parte que era feita por assistentes sociais, psicólogos, artistas de teatro e da poesia, que esse conjunto de atividades que nós chamávamos de oficinas satélites em torno da oficina nuclear, que era a oficina de técnica de bambuzeria, todo esse processo começou realmente a se solidificar no Brasil. Até que, em 2008, nós tivemos aquela crise dentro da aviação brasileira, que os voos saíam com muito atraso. Eu estava viajando muito pelo país, a gente estava com bambuzerias desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso, Minas Gerais. A situação das bambuzerias estava numa fluidez muito grande, porém era uma coisa um pouco oculta, né, da mídia, né? Ainda não tinha chegado ainda às redes sociais, com seus Instagrams e Facebooks ainda. A gente dependia muito das matérias jornalísticas, da TV, para poder divulgar o trabalho, mas não tinha tempo para isso. Era um trabalho muito profundo, junto com as comunidades, né? E realmente um trabalho de pé na terra mesmo, de pegar na mão, de se envolver com as comunidades, com os problemas das comunidades, com todas as questões graves que o colonialismo e o capitalismo deixam com sequelas profundas, né, em todas as sociedades. Então, enfrentar isso não é fácil. Mas como a coisa estava ficando muito complicada, a questão dos voos não estavam chegando, eu comecei a sentir vontade de ficar em casa, saudade da minha casa. Aí eu resolvi dar uma parada nas viagens e pensei que eu poderia estruturar um espaço físico, modelo, para que, em vez de ir até as comunidades, eu pudesse trazer as comunidades para um lugar onde elas, deslocadas da grande gama de problemas sociais, pudessem se concentrar para aprender bambuzeria em um local com os tanques adequados, com a ferramentaria, biblioteca, uma cantina e os cultivares. Então, eu comecei a procurar que lugar seria esse. Eu tinha tido uma passagem pelo Amapá. Na época, o governador do Amapá, o Valdez Góes, ofereceu um terreno num quilombo chamado Curiaú, mas eu estava um pouco cansado da Amazônia por causa da falta de saneamento básico, era uma coisa que me entristecia muito lá. Depois eu conheci também o Neto, também através do Lúcio, foi uma pessoa muito bacana, que tinha uma influência na cidade de Morretes, no Paraná. Ele me ofereceu um terreno no centro de Morretes, mas eu achei muito frio Morretes, né? Eu que sou daqui de Minas, achei muito frio Morretes, até que um dia uma senhora me procurou porque ela queria construir um hotel e ela queria um hotel ecológico, e os arquitetos fizeram para ela um hotel. E ela submeteu o projeto arquitetônico à minha apreciação, e eu disse: olha, o projeto está muito bonito, mas se eu fosse a senhora, eu tirava o nome de Eco,
não pode ser chamado de eco-hotel um hotel todo feito de concreto. Aí falou assim, mas nós temos aqui essa parte da recepção com tinta de terra, captação de água de chuva. Eu falei, não, mas isso é só perfumaria. Né? Nós temos que combater veementemente o uso do concreto na construção civil, porque é um dos maiores poluentes que tem. E não só poluentes, mas os processos das mineradoras, eles comprometem significativamente os mananciais aquíferos, secando as nascentes, prejudicam a evolução das comunidades, que, pelo empreguismo ofertado com baixos salários, perdem a perspectiva da evolução através do estudo ou da autonomia. E há ainda o problema da desertificação, que o Brasil é um país de muitas queimadas. Então, quando você tem um lençol freático alto, após um processo de queimada, a mata regenera. Mas quando se extrai muita água para lavar minério, ou dentro de algum grande processo de mineração, e baixa o lençol freático, depois de uma queimada, aquela área ela se torna um deserto. Então, esse processo da indústria da construção civil de usar cimento e ferro realmente precisa ser substituído, mesmo que leve dentro de um processo 100 anos para que isso aconteça. E o bambu tem um papel importante aí na construção civil, porque ele pode realmente e deve, né, ser utilizado na substituição de paredes, forro, né, no próprio mobiliário, para poder manter a floresta em pé e evitar também esse uso excessivo, né, e também predatório do petróleo. Então, explicando isso, essa mulher falou assim, olha, mas me mostre então um projeto que seria sustentável. Aí eu mostrei para ela um projeto que eu havia desenhado, que era o projeto do Centro de Referência do Bambu. E ela falou assim, onde você vai construir isso? Eu falei assim, eu não sei, eu estou sonhando com isso, mas eu ainda não tenho lugar. Aí ela virou e falou assim, olha, eu tenho um lugar aqui em Ravena, a 30 quilômetros de Belo Horizonte, que eu pensei em ser um espaço para educação. Eu falei, quanto que é de terra? Ela falou assim, 2,5 hectares. Aí eu falei, puxa vida, é um pouco pequeno. Eu estava pensando num projeto que eu precisaria de pelo menos 20 hectares, 200 mil metros de terreno. Aí essa senhora virou e falou assim, olha, mas você não quer dar uma olhada? Aí eu vim aqui em Ravena e aconteceu que eu tinha um carro velho, uma Ipanema, ela furou o pneu e começou a chover. E eu falei, puxa vida, eu vou aproveitar essa chuva, eu vou olhar no terreno o caminho das enxurradas para saber aonde é possível construir nele. E no meio da chuva, observando como se formavam as enxurradas, esses mestres antigos, que eu disse que começaram a povoar a minha espiritualidade, desde que o mestre me falou essa história de Lao Tse, que o mestre triunfa quando ele desaparece, eles se aproximaram de mim e, dentro da linguagem espiritual, me disseram, Lúcio Ventania, seu burro, por que você quer construir um centro de referência tão grande? Isso vai te dar muito trabalho. Você vai ter que ter muitos funcionários, administrar, gastar muito tempo com administração. Usa esse espaço agora, constrói um centro de referência menor e tudo de grande que você está pensando, oferte para a comunidade as plantações. Não é necessário fazer monocultura, mas um pouquinho em cada quintal, tendo muitos quintais, você forma uma grande produção de bambu por seus projetos de sequestro de carbono. E aquela ficha caiu. E eu falei, puxa vida, é isso mesmo. Para que eu quero 200 mil metros
Se eu posso reduzir as instalações para 2.000 metros, dar um exemplo do bom uso da terra e expandir para a comunidade o desenvolvimento do projeto instrucional que seria feito aqui. Aí voltei para essa senhora e falei, olha, eu vou aceitar o seu terreno, mas eu não quero uma doação, porque eu não sou o tipo de pessoa que quero me apegar aos bens materiais. Eu preciso da minha mente, do meu corpo, mais livre para realizar a missão espiritual que me é dada. E aí fizemos um comodato de 30 anos. Aí eu tinha terra, mas eu não tinha o dinheiro para construir. E para você ver como é importante, você que está me escutando agora, a construção de pontes. Quando uma ponte é bem feita, ela liga as partes que estão distantes durante muito tempo. Através do nosso amigo Lúcio Bruxo, eu conheci uma mulher chamada Nilman. Ela era uma das diretoras do Sebrae Nacional, que acompanhava os processos de sustentabilidade. Um belo dia, essa mulher me liga. Fala, Lúcio, eu gostaria muito de levar uma pessoa para conhecer o seu trabalho. E eu falei, olha, eu estou muito ocupado em comunidade, mas por que você não vem almoçar comigo num dia de domingo e traz essa pessoa? Ela falou assim, perfeitamente. E num belo domingo, no bairro Padre Eustáquio, aqui em Belo Horizonte, eu tinha minha casa e ao lado um galpão onde funcionava a Bambuzeria Cruzeiro do Sul. Eu recebi a senhora Nilman, junto a um homem. E, de repente, almoçamos, fomos para a minha bambuzeria e eu apresentei o projeto do centro de referência. E esse homem falou assim, poxa, que lindo projeto! Quanto você precisa para construir? Eu falei assim, estou precisando de aproximadamente R$ 1 milhão. Eu falei, nossa vida, eu tenho aqui só R$ 250 mil, que é uma sobra do orçamento do ano passado. Eu falei, como assim sobra do orçamento do ano passado? Aí a senhora Nilma interviu e falou assim, Lúcio, me desculpe, eu não te apresentei de maneira adequada. Esse homem, que também é meu amigo, é o meu marido. Ele é o presidente da Fundação Banco do Brasil. Por isso que ele tem essa sobra desse orçamento. E aí o homem tomou a palavra novamente e falou assim, você aceitaria? Eu disse, por que não? Vamos começar. Então, com esse apoio da Fundação Banco do Brasil, através dessa mulher que foi me apresentada pelo Lúcio Bruch, que é uma pessoa do Sebrae, do terreno que a doutora Gislaine Assunção me ofertou em comodato, nasceu o Centro de Referência do Bambu e das Tecnologias Sociais, que esse ano completa 16 anos. E construímos uma geodésica toda em bambu e palha de piaçava, que é a nave, o núcleo de atividades e vivências. A biblioteca Milton Santos, uma homenagem ao grande geógrafo brasileiro, homem negro de uma inteligência incomparável. Temos aqui a cantina Casa de Oxumaré, temos uma sala de descanso e temos aqui, em apenas 2 hectares, 22 espécies de bambu cultivadas que sustentam as nossas atividades. O espaço é construído com paredes de adobe, terra, né? e bambu, o mobiliário todo construído com bambu, e de forma que nós construímos, dentro do centro de referência, uma referência não apenas tecnológica, mas uma referência de um comportamento que não se apoia no capitalismo, mas dialoga com ele. Não há como você trazer uma revolução econômica
sem diálogo com o capitalismo, mas uma experiência que se desloca do capitalismo, porque nós não estamos dentro desse processo perverso de produção e consumo. Você produz por causa do seu emprego e consome porque você tem que participar de um processo que leva à produção novamente, ao consumo novamente, para que você esteja no meio disso com o emprego. Nós não estamos nisso. Nós estamos dentro de uma escola que também produz, que também traz dentro do seu conceito a revolução econômica que nós todos sonhamos. Então, o centro de referência do bambu, se você for medir a sua influência pelos indicadores dos colonizadores, você vai falar assim: você não fez nada em 16 anos. Mas, como eu disse anteriormente, nós precisamos inventar novos indicadores para que as nossas experiências possam ser mensuradas de maneira adequada. Que indicadores são esses, Lúcio? As pessoas me perguntam. Assim, eu não posso ter a soberba de dizê-los. Eles serão ditos e construídos pelo povo no seu tempo. Chega de trazer pacote fechado, chega de trazer projeto armado e dizer para as pessoas: façam isso, façam aquilo. Nós estamos num momento onde a inovação precisa ganhar o seu verdadeiro lugar. E a inovação ela vem do pensamento livre, do pensamento sem o preconceito, do pensamento sem dizer que o acadêmico pensa mais, o intelectual pensa melhor. Todo mundo pensa. O pedreiro pensa, o abridor de fossa pensa, o motorista de ônibus pensa, a mulher pensa, o gay pensa, o preto pensa. Então, nós precisamos escutar os pensamentos. E, através dessa escuta, vão surgir as ideias. Aí, sim, podemos comparar as ideias novas com as velhas, com as ideias ancestrais, com as ideias que não existem, para dar lugar ao novo, para que uma nova economia possa surgir, para que a coerência do estar junto ao meio ambiente possa ter volume na existência. Então, a experiência do Ser Bambu é essa. Então, os indicadores que nós estamos passando, que tem alto valor, é o indicador de desindustrialização. Se você tem um empreendimento, quanto mais desindustrializado ele é, maior é o valor. No meu pensamento, eu cheguei a essa conclusão. E não é difícil. Se você tem um indicador da felicidade, como lá no Butão tem. Se as pessoas não têm dinheiro, mas têm felicidade, esse empreendimento, ou essa escola, ou esse empreendimento educacional, tem um grande valor. Ele sobe no quesito de valorização. Então, os novos indicadores são a felicidade, são a desindustrialização, são o desenvolvimento de novas moedas, né? Geralmente a ecologização do seu modo de viver no que diz respeito à sua habitação, à sua vestimenta, ao que você come, como você distribui, como você educa, né? Então, é preciso pensar novamente dentro de uma arquitetura feita com bambu. A mulher tendo um papel preponderante para combater de maneira incisiva e justa o machismo que tanto assola não apenas a mulher, mas a sociedade como um todo. Hoje em dia eu sou um homem que sinto vergonha de ser o que eu sou, porque o machismo parece que está incrustado nos nossos ossos de uma maneira tão impositora que mesmo a gente buscando desconstruir isso, entender o nosso papel na sociedade, é difícil a gente ver sair da gente todo o machismo. Então,
a nossa bambuzeria, o nosso centro de referência, o nosso pensamento é sempre colocando a mulher no lugar de protagonismo. Aí sim tem um indicador. Quanto mais mulheres, mais alto no indicador é o valor do seu empreendimento, né? Quanto mais negros, mais alto o valor do seu empreendimento. Nós estamos dentro de um processo de reparação. Que eu acho que as pessoas precisam entender que não existe processo de sustentabilidade, nem de ecologização de nada, se isso não está vinculado aos processos de envolvimento social. Não é de desenvolvimento, não. É de envolvimento social. Nós precisamos nos envolver com as pessoas e nós precisamos nos envolver com as soluções dos seus problemas. E a solução do seu problema passa, evidentemente, pela solidariedade, mas passa pela inteligência, passa pela escuta, passa pela construção de algo desatrelado do capitalismo e fundamentado na reparação. Essa reparação trazendo para que as pessoas a oportunidade do conforto moral, a oportunidade do conforto material, a oportunidade do conforto relacional. E isso está ligado ao tempo, está ligado à coragem de você ter como permitir-se navegar no tempo. Isso significa descansar. Segundo o Master Eckhart, um filósofo religioso alemão, não há nada mais precioso que você possa oferecer a Deus do que o descanso. Só quando o ser humano está descansando é que as forças divinas podem atuar no seu corpo e no seu espírito. O sistema capitalismo não dá tempo para as pessoas descansarem. As pessoas precisam, através do descanso, encontrar sua paz interior, ou seja, o oco que o bambu nos exemplifica. O que o bambu quer dizer com o seu oco, com a sua oquidão? É que você precisa ter espaço livre dentro de você. É que você precisa ter espaço livre na sua vida. Isso significa tempo. Mas as pessoas vendem o seu tempo para o capital. Elas vendem o seu tempo para a indústria. Elas vendem o seu tempo para a vaidade. E hoje doam de maneira vergonhosa o seu tempo para a alimentação das redes sociais que dominam o mundo. Porque as pessoas perderam a noção de tempo. As pessoas perderam a noção da liberdade. As pessoas perderam a noção do amor. Tudo isso você vai encontrar dentro do vazio, do oco. Quando você encontra o oco dentro de você e você relaciona o oco com o material que você está trabalhando, que é o bambu, você vai encontrar o oco cosmogônico. O universo ele é oco. Se não fosse oco, aonde ficariam as estrelas? Aonde ficariam os planetas? Aonde os sóis ficariam se o universo já fosse preenchido? Não, o universo é vazio. Ele é oco. Oco é o tempo. Nós precisamos do tempo. Por isso é que o capitalismo não nos serve, porque ele nos toma todo o nosso tempo. Então, quando a gente procura o trabalho com bambu, é para que você tenha mais tempo para você ir na cachoeira, você tenha mais tempo para namorar, mais tempo para visitar a sua avó, para cuidar da sua mãe que envelheceu, para olhar para o seu filho que nasceu. Não é falar assim, olha, já está com 6 meses, agora ele vai para a creche, para a escolinha, e vai entrar 8 horas da manhã e eu vou buscar ele às 18 horas. Não é isso que é criar um filho. Criar um filho, você tem que colocá-lo nos seus braços. Você tem que dar a mão para ele. Você tem que caminhar junto com ele, com os pés na terra. Sem entrar com ele na água fria. Sem que observar e se encantar com uma borboleta junto com ele. E é justamente nesse momento da infância. Para isso, você precisa de tempo. O tempo é o oco. Dentro do bambuzal, nós temos os espaços ocos nos entrenós da planta, ou seja, nós temos ali o
tempo. E é isso que, dentro da objetividade do trabalho com bambu, nós queremos devolver para o ser humano a coragem de ter tempo. A coragem de chegar na segunda-feira e você não ter que ir trabalhar, bater ponto. Pegar o metrô às 5 horas da manhã, entrar num ônibus lotado, mas você poder respirar, poder deitar, sem que isso lhe tire o pão da sua mesa, sem que isso lhe tire o arroz, o feijão do seu prato. Porque é nesse... Eu não vou nem dizer o ócio, né? Não vou nem dizer o ócio. Eu vou falar assim do tempo mesmo, do vazio, de você ter a liberdade, de você não falar assim, olha, eu não quero fazer nada hoje. Eu não posso. Eu quero ficar só na minha. E você poder fazer isso, sem ter que ir contra a sua vontade para um lugar para trabalhar, sabe? Então, eu penso que o trabalho com bambu, da maneira que nós ensinamos, com a filosofia que nós ofertamos para a reflexão, é um trabalho para trazer de novo o bem mais precioso da vida, que é o tempo, porque sem tempo não há vida. Obrigado mais uma vez, Lúcio. Agora, nessa nossa terceira parte, que nós vamos concluir essa conversa, eu vou lembrar Tem um livro famoso chamado Bhagavad Gita, onde o discípulo de Krishna lhe pergunta: mestre, todos estão brigando, as pessoas estão morrendo e o senhor está tranquilo? Ele disse: há muitos tempos um só tempo, ou seja, essas pessoas retornarão. O tempo retornará, de algum jeito, a essas pessoas. Daí, eu quando li isso, fiquei muito assim, impressionado com a ideia que foi a primeira vez que a ideia sobre reencarnação aparece nos livros, nos grandes livros sagrados. E eu não tenho dúvida, Lúcio, que o teu jeito de pensar, o teu jeito de defender a alegria de viver nas pessoas, ao serem donas do próprio tempo, e fazerem desse tempo algo que esteja sob seu domínio, mas também seja útil, no sentido, como tu comenta, da alimentação, do vestuário, do lugar de onde morar, vai sempre me dar a ideia de que essas ideias vão vingar ao longo do tempo. Ou seja, mais um dia nós teremos, por exemplo, o bambu é carbono negativo, a madeira é carbono negativa, mas hoje tu pega uns grandes financiadores de imóveis, nem pensam no bambu, nem pensam na madeira, usam extensivamente o concreto, o cimento, o ferro para suas estruturas, grandes estruturas, o que faz com que 30% do carbono do mundo, praticamente, que é emitido, é devido e em função da construção civil. Ou seja, tu tem a opção carbono negativo e a opção de impactar em 30% o clima, e ninguém toma uma atitude. Mas essas ideias como as tuas, e o trabalho como o teu, vão estar ao longo do tempo e sempre serão uma referência. Então, te agradeço muito. E tu, como falaste sobre espiritualidade, se fala pouco sobre, ainda mais hoje em dia, sobre intuição e espiritualidade. E nós temos uma história muito interessante, que o Ser Bambu, nesses 16 anos, teve seus momentos de grande fragilidade econômica também, porque não é simples levar adiante uma ideia como a tua por tanto tempo. E eu me lembro que tu me ligaste uma vez e disse que precisava de uma ajuda financeira. Nós, na Fundação, trabalhamos com doações. A gente tem uma ideia de que o dinheiro utilizado em doações para projetos como os teus, como é o teu e como são outros que nós apoiamos, é muito importante. E a gente percebe, nessa tua espiritualidade, eu aprendi muito contigo, o fato de que há quem nos proteja. Isso é muito bom.
E eu fui dar uma palestra num determinado lugar, que era um lugar de espiritual, um lugar de aprendizagem espiritual. E lembrei da tua fragilidade e ouvi. E aí, como tu disse, os momentos do ócio, os momentos do teu tempo, os momentos de felicidade, nós estávamos nos tomando um banho num açude e uma pessoa falou bambu, que gostava muito de bambu. Eu não sabia quem era a pessoa. Ela tinha um sotaque, era uma mulher, tinha um sotaque forte. E eu perguntei qual é o seu interesse no bambu. Eu disse, eu gostaria de conhecer projetos no bambu para apoiar, porque eu amo bambu. E foi 2 dias depois que nós conversamos, e essa pessoa acabou se transformando num grande doador do Ser Bambu, e que pôde apoiar e retirar dessa fragilidade e trazer até aqui. Então, assim, há uma espiritualidade não mais intrínseca, mas aparente nos trabalhos que tu faz. Em todos esses momentos que nós tivemos juntos, temos muitas histórias estranhas de sincronicidade, de ditas coincidências. Então, em função disso, dessa tua visão espiritual do mundo, tu é um homem muito espiritualizado, muito e que é dedicado aos rituais e ao respeito à ancestralidade. Gostaria de concluir essa conversa um tanto estranha para os tempos de hoje, mas quem vive a espiritualidade, quem acredita nela e quem aceita viver em função dela, sabe que é a mais pura verdade. O próprio Capra, no seu livro Ponto de Mutação, disse que nós somos os dançarinos, não somos os músicos. A canção, a música está tocando e a gente só faz aceitar e ir adiante. Então, em função disso, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como tu vê o futuro das pessoas, do nosso tempo. Aliás, hoje é um tempo não tão complexo, mas muito complicado, por lideranças negativas, por pensamentos negativos, e o papel do bambu nisso. Como tu vê esse, como tu chama, presente estendido, que será o nosso futuro? Como tu acha que o bambu homenageia o futuro e constrói alternativas? Veja bem, Lúcio, eu penso que, é, como diz o Bhagavad Gita, dentro do tempo existem muitos tempos. E dentro do caminho para que a humanidade se reconecte com a existência divina, existem muitos caminhos. Então, são muitas pessoas fazendo o que precisa ser feito. Por exemplo, você é um construtor de pontes. Um dos seus grandes talentos é construir pontes entre instituições e entre talentos. Esse é o seu papel. Se você faz isso bem, você está pavimentando um dos caminhos que levam a humanidade, dentro dos muitos tempos que existem dentro do tempo, a reencontrar a sua essência divina, a sua conexão com esse planeta também divino. Se eu vou desenvolvendo o meu papel dentro da bambuzeria, dentro dessa filosofia oca e desatrelada do capitalismo, eu também vou pavimentando um dos caminhos para a humanidade, dentro dos muitos tempos que existem dentro do tempo, se reencontrar com a sua divindade. Então, assim, eu vejo a ciência
eu vejo as pessoas, eu vejo as instituições, eu vejo os projetos. Eu vejo, por exemplo, dentro de um papel como desenvolve o Gunther Pauli, uma prospecção que vai permitir voltar ao passado e encontrar os fundamentos tecnológicos que melhor conversam com a existência da vida nesse planeta, assim como vejo na Fundação Zere, na Bambuseria Cruzeiro do Sul e tantas outras instituições, ao cumprirem os seus papéis, todos esses rios que levam para o mar da existência dentro dos parâmetros divinos que nós somos. Então, o melhor de tudo é trabalhar com respeito, é entender que nós não fazemos nada sozinhos, é entender que a vaidade que nos leva a nos projetar como pessoas importantes no mundo é uma poeira inútil. Como disse Lao Tse, o mestre triunfa quando as suas feições são esquecidas. A roupa que ele usava, o idioma que ele falava, o jeito que ele sorria. O mestre precisa ser esquecido. E ele triunfa quando as suas mensagens são repetidas de maneira fluida e natural de geração em geração. Assim, nós todos seremos esquecidos. Eu, você, o Gunther, o Caetano Veloso, o Fritjof Capra. Mas o importante é que as nossas mensagens, que já são mensagens que vêm de tempos ancestrais, prevaleçam sobre os desequilíbrios do mundo. Então, eu percebo que os degraus da espiritualidade são escalados na realidade. É só através do que você faz na realidade que você consegue evoluir espiritualmente. Eu, sinceramente, não acredito numa pessoa que fica isolada no seu silêncio, trabalhando a sua espiritualidade. Eu acredito mais naquela pessoa que trabalha a sua espiritualidade quando ela enfrenta o mundo, quando ela enfrenta os desequilíbrios e quando ela prova, através da coerência do que propõe, que o mundo, através da esperança, vai chegar realmente a um lugar mais confortável para o ser humano. E tudo isso é evolução. E de evolução em evolução, nós vamos galgando aquilo que nos pertence, desde quando éramos apenas folha, que é a divindade. Agora, isso é enfrentamento da realidade. Isso é posicionamento político. Isso é você lutar para que o mundo se desenvolva de forma diferente daquilo que nós conhecemos como opressão. O bambu faz parte disso e as nossas personalidades também. Lúcio, muito obrigado. Foi um encanto de conversa. E pensando em todas as suas ponderações, embora já as conhecendo, sempre é bom retomá-las. Muito obrigado, meu querido. Saudade de passar uns dias contigo aí Ô, Lúcio, eu que agradeço você me dar mais essa oportunidade de reflexão, né? A gente vai falando e também vai refletindo sobre o que nós mesmos estamos falando. Eu sei que essas colocações que eu faço agora, elas não são fáceis, né? São colocações difíceis, mas nós estamos num momento que realmente nós temos que tentar algo novo, né? O mundo está caminhando dentro de uma experiência que parece
que não abrange a todos. E parece que abrange a uma parcela com muita futilidade. E as redes sociais, o mundo digital, evidencia muito isso. Então, quanto mais evidente, mais eu acredito nessa difícil ideia de tentar algo novo e algo que ainda não existe, mas que precisa de espaço oco para existir. Então, venho te agradecer, agradeço ao Matheus, agradeço ao Marcelo, quero mandar um abraço grande para o Gunther Pauli, que é um inovador desde sempre, e para você, o meu abraço afetuoso de amigo, mas a minha admiração, porque você sempre foi um grande construtor de pontes. Então, fica com o meu abraço aí, querido. Obrigado, Lúcio. Estamos juntos, Lúcios juntos. Joia.